Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula sobre trigonometria. Nessa videoaula nós vamos iniciar o nosso estudo sobre o ciclo trigonométrico. Tá? Nosso ciclo trigonométrico nada mais é do que uma circunferência com algumas características especiais. Né? Nosso ciclo trigonométrico é uma circunferência que tem sempre raio unitário, na qual no seu centro se passa um sistema cartesiano, né? Se passam os eixos coordenados de tal maneira que o centro da circunferência e a origem do sistema cartesiano, ponto 0, 0, sempre coincidem. E este ciclo ele tem um sentido de percurso, que é o sentido anti-horário. Olhem, né, observem bem a nossa figura, ela está nos mostrando que qual é o nosso ponto de partida no ciclo trigonométrico. Não é na origem, não. É exatamente nesse ponto em que a minha circunferência, ela intercepta o eixo X no primeiro quadrante. Esse é o meu ponto de origem dos arcos, dos ângulos, esse é o meu ciclo trigonométrico. E agora nós falamos em arcos e ângulos. Qual a diferença entre esses dois nomes? Ou é a mesma coisa? Vamos então tentar compreender a diferença entre arco e ângulo, tá, gente? No momento eu não estou trabalhando com ciclo, eu estou trabalhando com uma circunferência qualquer. Então eu vou desenhar uma circunferência e vou escolher dois pontos dessa circunferência. Um ponto A e um ponto B. Veja que no momento em que eu localizei sobre a minha circunferência esses pontos A e B, se formaram duas regiões. Região AB, região, posso pensar de acordo com o sentido que vocês estão olhando. Então é assim, nós temos um sentido para percorrer a nossa circunferência. Qual o sentido que nós usamos? Nós adotamos o sentido anti-horário como o nosso sentido positivo e o nosso sentido horário, dos ponteiros do nosso relógio, como sentido negativo. Então, normalmente, matematicamente, a gente fala no arco AB, indo de A para B no sentido anti-horário. Então, se formaram aqui duas partes da minha circunferência. Cada uma dessas partes a gente chama de arco. O arco AB e o arco, então, no sentido positivo, BA, certo? No sentido positivo de percurso, volto a afirmar para vocês, né? É sempre o sentido anti-horário. Se eu falasse AB no sentido horário, eu estaria trabalhando com o sentido negativo. Então, nós normalmente falamos no sentido positivo, de A para B. Então, o outro arco que a minha circunferência ficou dividido é o arco de B para A. Tá? Então, arco é cada uma das partes em que fica dividida uma circunferência, quando nela se localizam dois dos seus pontos. Bem, uma circunferência tem centro, uma circunferência tem raio. Quando eu coloquei o ponto A, do centro até o ponto A, vejam que aqui eu só estou identificando o sentido positivo e negativo, né? O raio do centro até o ponto A está nessa posição identificada na figura. Quando eu ponho o raio do ponto B para o centro, ele está numa outra posição. Então, essa abertura formada por dois raios consecutivos que ligam os extremos de um arco é que nós chamamos de ângulo. O ângulo é central, ele é medido lá no centro da nossa circunferência. Ele é a abertura que os dois raios, o raio colocado na posição, no primeiro ponto do meu arco e o raio colocado no segundo ponto do meu arco, que abertura eles estão formando. Essa abertura nós chamamos de ângulo. Vejam que se eu, por exemplo, deslocasse o B, afastasse mais ainda o B, a abertura aumentaria. Então, por isso que antes eu falei para vocês que para cada ângulo eu tenho um arco, para cada arco eu tenho um ângulo. Então, é um por um. Por isso que, às vezes, a gente fala, seja o ângulo de 60 graus. Às vezes a gente diz, seja o arco de 60 graus. Só que eu quero que vocês entendam que não é a mesma coisa.
muitas vezes nós identificamos um arco pelo ângulo central por ele, correspondente a ele. Mas isso não significa que o comprimento do meu arco seja, por exemplo, 60. Não, é que o ângulo associado àquele arco é um ângulo de 60 graus. Então, não é correto dizer que arco e ângulos é a mesma coisa. O correto é que o arco é a medida da circunferência, né? É a distância entre o ponto A e o ponto B sobre a minha circunferência. Isso é o meu arco. Quando o meu raio vai da origem do meu arco até a extremidade do meu arco, do ponto A para o ponto B, esses dois arcos formam uma abertura. Essa abertura eu chamo de ângulo. É claro que, para um ângulo de 60 graus, eu tenho um comprimento do arco. Se eu desenhar um ângulo de 120 graus, eu vou ter um arco maior. Por isso que nós dizemos que para cada arco corresponde um ângulo. E por isso que muitas vezes a gente identifica o arco não pelo seu comprimento, e sim pelo ângulo a ele associado. Tá ok, gente? Então, aqui nós temos as definições do que é o arco e aqui a definição do que é o ângulo. A partir desse momento, sempre que eu falar em um ângulo, eu estou partindo no sentido anti-horário. Este será o meu sentido positivo de percurso. Bem, aí surge a pergunta: em que unidades nós medimos os ângulos centrais? Nós temos 3 unidades de medida, gente: graus, grados e radianos. Quando vocês pegam a calculadora de vocês, normalmente quando a gente está trabalhando, né, com as razões trigonométricas, nós temos que cuidar. Por quê? Porque 60 graus, se eu digitar seno de 60 e a minha calculadora estiver em graus, eu vou obter um valor. Mas eu não observei em que unidade está a minha calculadora, porque ela tem 3. DEG, DEG, que representa a unidade grau. Tem GR, que todo mundo pensa que é grau, não, é outra unidade, que é o grado. E tem o RAD, o rad, que é a unidade de radianos. Então, os ângulos eles podem ser medidos em uma dessas 3. Nós, em trigonometria, trabalhamos apenas com graus e radianos. Muitos programas de computador vão traçar gráficos, vão fazer cálculos, a gente monta as expressões, monta as fórmulas no programa, mas nós temos que ensinar o programa a transformar de graus para radianos. Por quê? Porque a unidade fundamental da medida de ângulos é o radiano. Então, o que isso quer dizer, professora? Quer dizer que se eu estiver fazendo um trabalho científico, eu jamais vou responder com um ângulo em graus, eu vou responder sempre em radianos. Outra coisa que eu gostaria de lembrá-los: vocês estudaram no primeiro ano com a Prof. Rita o movimento circular. Lá vocês tinham velocidade linear e vocês tinham velocidade angular. A velocidade linear era a velocidade que o corpo realmente fazia o percurso da curva, comprimento da curva por unidade de tempo. E vocês podiam medir em centímetros por segundo ou em metros por segundo. Mas vocês tinham uma velocidade que era chamada velocidade angular. O raio dessa curvatura varre esse espaço em quanto tempo? Essa é a minha velocidade angular. E a velocidade angular lá era medida em radianos por segundo. Por quê? Porque cientificamente ângulos são medidos em radianos. Bem, vamos falar então das unidades. A unidade que está em desuso, o grado. O que é o grado, professora? Bem, vocês imaginem uma circunferência qualquer e vocês vão ter que pegar esta circunferência e dividi-la em 400 partes iguais. Quando vocês tiverem feito 400 cortes, 2 desses cortes consecutivos vão formar uma fatia cuja abertura central corresponde a 1 grado. Então, a gente diz que 1 grado é a abertura correspondente a um arco que corresponde a uma das 400 partes em que ficou dividida a minha circunferência.
a gente representa por GR. 1 GR, 3 GRs. Tá? Então, 3 GRs seriam quando eu teria 3 fatias, né? Então, eu teria 3 400avos do comprimento da minha circunferência. Eu tenho uma abertura que corresponde a 3 400avos da minha circunferência. Isso é o que nós chamamos de grado. Nós vamos trabalhar com graus. Então, o que é um grau? O grado era 400 partes. O grau, eu vou pegar a mesma circunferência, porém vou dividi-la em 360 partes. Quando eu tiver feito os 360 fatias, cada uma dessas fatias corresponde a 1 grau. Então, 1 grau é o ângulo central associado a um arco que corresponde a 1/360avos da minha circunferência. Certo? Isso é 1 grau. Eu estou falando em 5 graus, ou seja, eu tenho 5 dessas partes de 1/360avos, ou eu tenho 5/360avos do comprimento da minha circunferência. O arco tem que ter 5 vezes 5 dividido por 360, vai me dar o comprimento do arco, para que eu possa colocar os meus raios e encontrar a abertura correspondente a um ângulo de 5 graus. Então, vejam a figura aqui, ó. Tá? E essa circunferência tem 360 partes. Cada uma dessas partes é 1 grau. Ok? 1/360avos é 1 grau. Ok? Bem, e o que é o radiano, professora? O radiano, ele não divide a circunferência. Por isso, a matemática compreende melhor o radiano. Porque quando vocês dizem que vocês têm 1 radiano, vocês estão me dizendo que vocês têm uma abertura, meu ângulo em radianos, que corresponde a um arco cujo comprimento tem o mesmo tamanho que o raio da minha circunferência. Como assim, professora? Observem. Tá? Olha a figura aqui. Eu tenho uma circunferência de raio R. Aquele arco AB, lá na extremidade, esse arco AB tem o mesmo comprimento que o meu raio. Então, a abertura formada pelo raio no ponto inicial A e no ponto final B formam 1 radiano. Se vocês me disserem que vocês têm um arco de 2 radianos, eu estou entendendo que vocês têm na extremidade um arco que tem comprimento igual a 2 vezes o meu raio. Então, se eu for desenhar a minha circunferência, e a minha circunferência tem 10 centímetros, eu vou medir em cima da minha circunferência 20 centímetros e, consequentemente, eu terei o mesmo ângulo que vocês, um ângulo de 2 radianos. Então, vejam, gente, dizer que vocês têm uma abertura em radianos é dizer quantas vezes a extremidade, né, o meu arco correspondente a essa abertura é maior que o meu raio. Quando eu digo que ele tem 1 radiano, é porque ele tem o mesmo comprimento que o meu raio. Se eu digo que ele tem meio radiano, é porque o meu arco, a minha extremidade lá, tem a metade do comprimento do meu raio. Então, mesmo que eu desenhe uma circunferência muito maior do que a de vocês, nós vamos estar representando sempre o mesmo ângulo. Por quê? Se vocês tiverem uma circunferência de 10 centímetros, 1 radiano, vocês vão medir na borda da circunferência 10 centímetros e vão colocar os 2 raios na mesma posição. Né? Eu vou medir, a minha tem 20. Eu vou medir um comprimento de 20. Mas a abertura vai ficar correspondendo à mesma coisa. Já se eu tiver uma circunferência de 10 centímetros de raio e eu tiver uma circunferência de 20 centímetros de raio e eu dividir em 360 partes, vocês vão concordar comigo que na de 20 a fatia vai ficar maior do que na... Então, nós não vamos ter o mesmo tipo de abertura. É por isso que a matemática entende o radiano e não o grau. Ok, gente? Então, tá aqui. Por isso que aqui embaixo, estou colocando para vocês assim, ó. A medida do arco AB dividido pelo raio dando 1 é o que vocês correspondem a 1 radiano.
Então, se eu quero descobrir, eu tenho lá um arco, eu sei que o meu arco tem 35 centímetros e o meu raio é de 5 centímetros, eu já sei que o ângulo associado a eles é de 7 radianos. Então, quando eu digo que a medida do ângulo em radiano é dizer quantas vezes o arco na sua extremidade é maior do que o meu raio, para dizer quantas vezes alguém é maior, nós fazemos a divisão. Então, se eu dividir a medida do meu arco pelo meu raio, o valor encontrado é o número de radianos. Ele expressa quantas vezes o meu raio cabe dentro daquele arco e, consequentemente, quem é o seu ângulo central associado. Eu queria que vocês observassem agora, gente, o que nós desenhamos aqui. Aquilo que eu estava falando com vocês. Vejam. Eu tenho duas circunferências. A circunferência interna tem um raio, a externa tem outro raio. A abertura associada ao primeiro arco AC é a mesma abertura associada ao arco AB. Porém, é o mesmo ângulo, então, porque eu estou falando em abertura. O comprimento do arco AC é visivelmente menor que o comprimento do meu arco BD. Então, em função disso, tá, gente, é que a gente trabalha em radianos. Os arcos têm comprimentos diferentes. Por quê? Porque pertencem a circunferências de raios diferentes. Porém, a abertura é a mesma. Então, o que nós estamos escrevendo? Que a medida do arco BD, ela é maior que a medida do arco, lembrem, o arco é na extremidade da minha circunferência. É como se fosse a borda da minha pizza. Tá? A medida, a borda AB é maior do que a borda AC. Consequentemente, né? Por quê? Porque eu tenho raios diferentes. O raio da segunda é maior do que o raio da primeira circunferência. Porém, nós estamos falando dos comprimentos do arco. Porém, a abertura, o ângulo, tá? A gente pode indicar um ângulo por letras gregas. A gente pode colocar um vértice, no caso de um triângulo, de uma figura geométrica, um vértice com acento circunflexo. Mas quando a gente está trabalhando uma circunferência, a gente costuma indicar assim. Eu vou indicar o ângulo, por exemplo, por AOC. Eu saio do vértice, que é o início no sentido positivo, vou para o centro e do centro vou para o ponto que representa a extremidade do meu arco. Então, esse seria o meu ângulo AOC. É o meu ângulo, tá? O meu BO, botei DOB, eu vim no sentido anti-horário. É o meu ângulo. COA também é o meu ângulo. Os ângulos, as aberturas são iguais, mas os comprimentos dos arcos não são iguais, porque os raios são diferentes. Ok? Então, essa figura lembra bastante questões que vocês falavam da velocidade angular e da velocidade linear lá no movimento circular. Quando a gente tem essa compreensão, a gente percebe, tá, mas a velocidade linear, sim, mas de A para D eu ando mais do que de A para C. Então, a minha velocidade linear é diferente. Agora, o ângulo, o raio passando do A para o D, o raio passando do A para o C, está varrendo o mesmo ângulo. A gente diz varrendo, está descrevendo o mesmo ângulo. Então, a minha velocidade angular é a mesma. Por isso que vocês diziam lá no movimento circular que a velocidade angular era medida no centro da circunferência. Bem, agora vem na parte frente. Porque, prof, 60 graus e 60 radianos são a mesma coisa? Não, não são. Não são unidades. Não é um por um, cada uma tem uma definição. Então, como é que a gente vai transformar de graus para radianos? Tem como fazer isso, professora? Tem, claro que tem. Então, é isso que nós vamos estabelecer. A relação, que correspondência existe entre os graus e os radianos. Então, vejam aqui, ó. Eu peguei uma circunferência e marquei 2 pontinhos aí. Ou seja, os meus raios aqui estão formando uma abertura que corresponde a 1 grau. Certo? Então, ali eu estou representando 1 grau. Bem, mas numa volta completa,
eu tenho, então, se eu faço 360 fatias, quando eu dou a volta inteirinha, saio de um ponto, dou a volta completa e volto para o mesmo ponto, eu descrevi as 360 fatias. Consequentemente, numa volta completa de uma circunferência, eu tenho 360 graus. Tá, mas e numa volta completa, quantos radianos eu tenho, professora? Então, vamos pensar. Uma volta completa, qual seria a medida lá na extremidade da minha circunferência? Que medida linear eu teria? Essa medida da circunferência é o que nós chamamos de comprimento da nossa circunferência. Então, quando eu desse uma volta completa na minha circunferência, eu caminhei uma circunferência inteira. Como se calcula o comprimento de uma circunferência? O comprimento de uma circunferência se calcula fazendo 2π vezes o raio. Então, numa volta completa, o meu arco começa em A e termina em A, porque eu dou a volta inteira. Tá? Tenho o comprimento, 2π vezes o raio. Mas para escrever um ângulo, para dizer quantos radianos corresponde, o que a gente costuma fazer? O que a gente falou no slide anterior? Que para dizer o número de radianos, a gente tem que pegar o comprimento do nosso arco e dividir pelo raio. Então, se eu pegar o meu arco, uma volta completa, 2π vezes o raio, e dividir pelo raio, eu vou ter que a minha circunferência tem 2π radianos. Então, uma volta completa corresponde a 360 graus. Mas uma volta completa corresponde a 2π radi. Lembrando que o π vale 3,14, nós temos no máximo 6,28 radianos. Ou seja, em toda e qualquer circunferência, nós temos no máximo 6 raios e o 0,28, um pedacinho do nosso raio. Todas as circunferências têm comprimento de 6,28 vezes o nosso raio. Tá bem? Então, nós vamos usar estas relações. Eu especialmente não gosto de usar essa assim. 360 graus correspondem, não são iguais. 360, olhem como eu escrevi. Uma volta completa corresponde a 360 graus e 360 graus corresponde. Não tem um sinal de igual, vocês têm uma seta indicando que existe uma relação, tá? 2π radianos. Consequentemente, gente, 180 graus são meia volta correspondem a π radianos. Vocês vão poder, para fazer as transformações de graus em radianos, é claro que vocês já perceberam que nós vamos fazer regra de 3, porque se nós sabemos que 360 correspondem a 2π, ou que 180 correspondem a π radianos, é desta forma que nós vamos relacionar os ângulos com os radianos. Bem? Mas vocês podem usar tanto o 360 correspondendo a 2π, quanto o 180 correspondendo a π. Particularmente, uso sempre 180 corresponde a π radianos. Por quê? Porque nós vamos ter que simplificar ao máximo. Vamos trabalhar com números menores. Então, em vez de trabalhar com 2π e 360, trabalho com 180 e π radianos. Então, aqui vem um exemplo. Né? Como é que nós vamos usar essa relação, professora, então, para transformar? Nós vamos transformar as unidades. Então, primeiro, eu tenho 125 graus e eu quero passar para radianos. 125 graus, quantos radianos correspondem? Como eu faria? Então, eu sei que, vou fazer uma regra de 3, 180 graus correspondem, veja que a gente sempre põe dupla seta, a π radianos. A gente não troca o π por 3,14, a gente só troca o π se for afirmado no exercício. Se vier informado no exercício, a gente troca. Se não, a gente não troca. A gente continua trabalhando com π. Tá? Então, 180 correspondem a π radianos. O que eu quero transformar? 125 graus embaixo de graus, x radianos. Como isso é uma regra de 3 simples, como nós resolvemos regra de 3 simples, ela é uma proporção, né? 180 está para 125, assim como π está para x, fazemos produto de meios e extremos. Então, 180 vezes x igual a 125 vezes π. Agora, atenção.
a calculadora vai ficar guardada. Por quê? Quando a gente expressa um ângulo em radiano, a gente dificilmente, quase nunca, a gente expressa com números decimais. A gente sempre expressa um ângulo em radianos na forma de fração irredutível. Então, quando eu fizer x igual a 125π sobre 180, eu não vou dividir o 125 pelo 180. Eu vou simplificar. Tá, gente? 125 terminados em 5 e 0 são múltiplos de 5. Vou dividir 125 por 5, dá 25. Vou dividir 180 por 5, vai dar 36. Então, esse ângulo é 25π sobre 36. Dá para simplificar mais? Não. Quando a fração não pode mais ser simplificada, nós chamamos de fração irredutível. Aqui está a minha resposta. 25π sobre 36 radianos. 125 graus correspondem a 25π sobre 36 radianos. Quando eu estava falando para vocês, eu disse que nós não dividimos, só quero salientar que Enem, às vezes, para nos sacanear, por quê? Porque o Enem ele tem que saber se eu tenho competência e habilidade de transformar números decimais em frações. É uma das competências do Enem. Então, às vezes eles nos dão a informação de, por exemplo, que o ângulo é 0,38π rad. Eles estão dando o decimal porque eu devo trabalhar com ele na forma de fração. Então, eu tenho que ser competente em transformar. Nós não fazemos divisão. Nós trabalhamos com ele na forma de fração. 25π sobre 36. Ok? Bem, a próxima pergunta é, tá, então sempre que tiver que transformar de graus para radianos, de radianos para graus, eu vou fazer regra de 3? A resposta é não. Eu posso fazer sempre regra de 3. Mas para transformar de radianos para graus, nós temos um atalho muito mais rápido do que a regra de 3. Ah, então, vejam, eu tenho aqui 12π quintos de radianos e eu quero expressar em graus. O que nós vamos fazer? Tá? Nós sabemos que π rad correspondem a 180 graus. Então, nós vamos transformar esse π rad, vamos tirar esse π rad. Π rad correspondem a 180 graus. Então, nós estamos fazendo uma correspondência de radianos para graus. Esse π rad eu vou trocar por 180. E agora eu vou fazer o quê? Vou fazer 180 dividido por 5, que vai me dar 36. E depois eu vou fazer 12 vezes 36, que vai me dar 432. Então, 12π quintos de radianos correspondem a 432 graus. Gente, cuidado. O π, sem o rad do lado, o π sempre vale 3,14. Mas nós estamos fazendo uma correspondência, nós queremos transformar de graus, de radianos para graus. Então, temos que saber o π corresponde a quanto? Π radianos, quantos? 3,14 radianos, quantos graus correspondem? Correspondem a 180 graus. Ok? Então, essas são as formas como nós vamos transformar graus em radianos, radianos em graus. Gente, eu sei que alguns de vocês devem estar pensando assim, tá, mas então quantos radianos correspondem? Então, esse é o nosso exercício agora. Eu quero saber quantos graus correspondem a 1 radiano. Tá? Como que nós vamos fazer? O que nós sabemos? Nós sabemos que 180 graus correspondem a π radianos. Então, quantos graus? X graus correspondem a 1 radiano. Nossa regra de 3 simples, vamos fazer produto de meios extremos, x vezes π igual a 180 vezes 1. Então, nós teremos que fazer nosso x, 180, dividido por π. Nesse caso, como nós queremos saber exatamente quantos graus, nós vamos substituir o nosso π por 3,14. E aí, nós vamos ter que o nosso x é 180 dividido por 3,14, o que nos dá 57 graus
57,3 graus. 1 radiano corresponde a 57,3 graus. Vejam, é quase 60 graus. Não chegamos a 60, é um pouco menos. Mas 1 radiano corresponde a 57,3 graus. Então, não é 1 para 1 grau, 1 radiano, não. Tá, gente? Então, por isso que a gente tem que usar sempre aquela relação. 180 graus, pi radianos. Ok? Então, gente, vamos a uma aplicação do uso de ângulos, né, no nosso dia a dia. Nós temos um problema bem simples. Qual o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio quando ele marca 13 horas e 45 minutos? Nós estamos falando em ponteiros de um relógio, tá? Não é digital. Então, assim, o que nós sabemos? Nosso relógio é uma circunferência que foi dividida em 12 partes iguais. Então, nós vamos desenhar aqui um relógio. Se ela tem 360 graus quando eu dou uma volta completa, quantos graus eu tenho entre cada um dos numerais? Do 12 para o 1, quantos graus um ponteiro percorre? Então, se são 360 dividido por 12, nós vamos ter que entre cada dois numerais, né, de 1 para o 2, de qualquer um deles, nós vamos ter 30 graus. Muito bem. Então, agora podemos começar a pensar no ângulo. Veja que eu estou pedindo o menor. Então, gente, tem que fazer o desenho. Não é sair direto querendo calcular. Por quê? Vejam que eu vou colocar os meus ponteiros. Então, assim, uma coisa importante, né? Os nossos relógios não são relógios que o ponteiro das horas fica no 1 até que o dos minutos saia do 12 e volte para o 12. E aí ele cai no 2. Não. À medida que o ponteiro dos minutos vai se movimentando, o ponteiro das horas também vai se afastando do ponto onde ele está. Então, a minha hora cheia, como nós chamamos, seria 13 horas. Na hora cheia, o ponteiro dos minutos estaria no 12 e o meu ponteiro das horas estaria no 1. Isso estaria marcando a hora cheia 13 horas. O ângulo seria de 30 graus. Beleza. Mas nós temos 13 horas e 45 minutos. Quer dizer que o nosso ponteiro dos minutos já está lá no 9 e nós vamos desenhar. E o nosso ponteiro das horas não está mais no 1. Ele está se aproximando, mas ele não chegou no 2. Então, nós colocamos ele numa posição entre o 1 e o 2. Quanto ele andou, professora? Bem, é isso que nós vamos ter que aprender a calcular. Mas vamos por partes. Qual dos dois? Vocês colocaram os ponteiros. Vocês têm 2 arcos. Qual dos 2 arcos é o menor? A parte superior. Então, vejam, eu identifico que o meu ângulo aqui é o menor ângulo é este situado na parte de cima. Quando eu faço isso, eu já observo que esse ângulo, que nós vamos chamar de θ, ele abrange 4 partes inteiras. Do 9 até 1 eu tenho 4 partes inteiras. Então, eu já vou começar a escrever o meu ângulo. Meu ângulo θ são 4 partes de 30 graus. Na minha hora cheia, o meu ponteiro das horas estaria ali no 1. Ele não está mais ali no 1. Ele já percorreu uma certa distância, um certo ângulo, né? Que a gente vai chamar de x. E vejam que este x, ele faz parte do ângulo que eu quero calcular. E que, portanto, eu vou ter que somar a esses 120 graus que eu já tenho, o quanto o ponteiro das horas andou, que foi a medida x. Agora, nós temos que pensar em como calcular essa medida x. Então, vejam, o que nós sabemos? Nós sabemos que o ponteiro das horas vai descrever 30 graus somente quando se passarem 60 minutos. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos escrever que após 60 minutos o ponteiro das horas andou 30 graus.
Mas e para cada minuto que o ponteiro dos minutos se desloca, quanto das horas anda? É isso que nós vamos calcular. Para cada minuto que o ponteiro dos minutos se desloca, quanto o ponteiro das horas vai andar? Quantos graus esse ponteiro das horas vai andar? Vamos resolver essa regra de 3. Então, nós vamos fazer 60 vezes H igual a 30. H, 30 sobre 60, ou seja, o ponteiro para cada minuto que o ponteiro dos minutos percorre, passa, para cada minuto que passa, meu ponteiro das horas anda meio grau. Quantos minutos o nosso ponteiro andou na nossa hora? 45. Então, nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos ter 120 mais 45 minutos já se passaram. E o nosso ponteiro das horas, para cada minuto que se passou, anda meio grau. Vamos multiplicar pelo meio grau. 45 vezes 1 dividido por 2 dá 22,5. Então, o meu ângulo vai ser de 120 mais 22,5. Ou seja, o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio, quando ele marca 13 horas e 45 minutos, é de 142 graus, 142 graus e meio. Ok, pessoal? Mas eu sei que vocês estão pensando, é sempre assim? Não é sempre mais. Vamos ver mais um exemplo. Nosso exemplo agora, ó. Qual o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio quando ele marca? Ô, professora, 13 horas e 20 minutos. Exatamente, gente. Eu usei a mesma hora cheia, 13h45, agora 13h20, para vocês verem. Não é sempre mais. Tá? Então, o que vai determinar se vai ser mais, o que vai ser, o que a gente vai ter que fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai desenhar um relógio, tá? A gente vai marcar sempre os ponteiros dos minutos, então nós vamos localizar o ponteiro 20 minutos no 4. E a partir de agora nós vamos marcar sempre primeiro a hora cheia. A hora cheia seria 13. Mas como se passaram 20 minutos, o meu ponteiro das horas não está lá no 1. Ele já está se aproximando do 2. Ou seja, ele já percorreu uma medida X. E o ângulo que eu quero é esse ângulo θ entre os ponteiros. Esse é o menor ângulo. Vejam que agora o meu X ele não faz parte do ângulo que eu quero calcular. Não faz parte. Professora, mas como é que ali eu só tenho duas partes inteiras? E aí, gente, peguem sempre da hora cheia para o ponteiro dos minutos. Quantas partes vocês têm? Temos 3 partes. Então, eu escreveria que o meu ângulo é 3 partes de 30, só que agora o que o meu ponteiro já percorreu, que é o X, não faz parte do meu ângulo. Então, eu simplesmente vou pôr menos o valor do meu X. Então, quando ele faz parte, eu somo. O que o ponteiro das horas já andou, o que ele se deslocou da hora cheia até onde ele está. Se faz parte do meu ângulo, eu somo. Se não faz parte do meu ângulo, eu subtraio. Ok? E eu conto as partes inteiras do ponteiro dos minutos para a hora cheia. Foi o que a gente fez no outro exemplo. A gente veio até o 1, mas ele já tinha andado, ele já tinha descido. Então, a gente acrescentou o X no ângulo que a gente tinha antes. Agora, não. Nós contamos da hora cheia do 1 até o 4, quantas partes inteiras? 3 de 30. 3 vezes 30. Mas o que ele já andou não pertence ao meu ângulo. Então, eu desconto. O restante, gente, é a mesma coisa. Então, nós temos 3 vezes 30, nós temos que o nosso ângulo é 90 menos. Como é que nós vamos calcular o X? Quantos minutos o ponteiro já andou? 20. Para cada minuto, quanto que o ponteiro dos minutos percorre, quanto o ponteiro das horas, quantos graus o ponteiro das horas descreve? Meio grau. Agora eu usei 0,5, mesma coisa. 20 vezes 0,5 dá 10, 90 menos 10. O menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio é 80 graus. Gente,
Essa é a nossa primeira parte, antes da gente entrar no ciclo trigonométrico. Bons estudos!